Minha Senhora e também, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Sentados, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Jesus, no auge da sua missão, quando ele andava pregando, curando, fazendo milagres, era atraído por uma multidão de pessoas, a ponto de ele não ter tempo nem de comer. Ali ele já havia chamado os 12 apóstolos. E nesse dia aqui eles estavam numa casa lá, e a casa encheu de gente, que não podia mais entrar ninguém. E tinha gente ali que já estava dizendo que ele era louco, ou possuído por um demônio. Vai falar bem mais claro no Evangelho de Marcos, que fala dessa mesma passagem aqui, Vai falar bem mais explicado, se a gente leu antes e o depois. Já diziam que ele estava maluco, porque ele andava, não queria mais saber nem dos familiares, de comer, não tinha tempo nem para comer, de estar com a família, e daí por diante. Então tinha uns que chamavam que ele estava possuído por um demônio, Aí foi onde ele disse que todo pecado tem perdão, a pessoa fazendo por ano. Só não tem perdão blasfemar contra o Espírito Santo, Se a gente for ler lá no livro de São Marcos, que é em São Mateus, vai falar nisso aí, Não tem perdão. A pessoa que não acredita em Deus, A pessoa diz que ele estava possuído por um demônio. Isso é uma blasfêmia contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Então esse pecado não tem perdão, nem nesse mundo e nem no outro, Então ele andava curando e era atraído. Ele andava pregando e curando, fazendo os milagres, e era atraído por esta multidão de pessoas, Aí a mãe dele, mais os irmãos parentes, Não era irmão de sangue, filho de Maria, mas irmãos assim, como a gente chama os outros de irmãos, Os parentes, e assim, da mesma, como a gente chama de irmão, porque todos somos filhos de Deus, Então os parentes mais próximos, Foi com Maria, Já que hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, É por isso que está falando aqui, a liturgia traz essa passagem que fala de Maria,
Então, Maria foi à procura de Jesus e lá não teve como entrar naquela casa, né? Aí alguém lá dentro disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Aí foi onde ele explicou, né? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Estendendo assim a mão para os discípulos, né? Ele estava dizendo para os discípulos: são esses aqui. E hoje pode ser qualquer um de nós. Basta a gente fazer a vontade de Deus, né? Cumprir com os mandamentos, né? Os ensinamentos, que a gente faz parte dessa família de Jesus, né? Espiritualmente falando, né? Não assim da parte de sangue, né? Filho de Maria e José, mas espiritualmente nós somos esses irmãos, né? Essa mãe, ou seja, a gente faz parte da família de Jesus, fazendo a vontade de Deus. É qualquer um de nós que quiser fazer parte dessa família de Jesus, ser irmão dele, fazendo, cumprindo com os mandamentos, né? Os seus ensinamentos, né? Aquele evangelho de domingo, ele fala muito bem com aquela parábola do bom samaritano, né? Aí os evangelhos do meio da semana vai explicando, né, como é que se chega o evangelho do domingo, que é o evangelho central, vamos dizer assim, né? Os evangelhos do meio da semana vai mostrando como se chega aquela passagem que a gente deu no domingo, né? Do bom samaritano, que aquele homem caiu nas mãos de assaltantes, né? E passou o sacerdote, que era uma pessoa da igreja, uma pessoa religiosa. Mas ele fez de conta que não tinha ninguém ali, né? Até porque a lei, dizem que a lei mandava não encostar perto, porque dizem que se contaminava e não podia, né? Então, os assaltantes levaram tudo daquele homem e deixou o homem assim, espancado, né? Quase morto, né? Isso é uma parábola que Jesus diz, né? Que ele conta para nós, para mostrar o exemplo do que é servir a Deus, o que é ser discípulo de Jesus, o que é fazer parte desta família, né? Depois veio um levita, que era uma pessoa que servia o sacerdote, né? Era uma pessoa religiosa também, né? E passou assim, do outro lado, nem ligou, né? Aí veio um samaritano, que era uma pessoa que eles consideravam hereges. Eles não tinham eles como pessoas que acreditavam em Deus, né, em Jesus, né? Eles desprezavam, desconsideravam essas pessoas, né? Consideravam como pagãs, né? Então foi esse samaritano que chegou perto do homem, né, e acudiu aquele homem, né? Fez curativo, né, com óleo e vinho, e levou ele para uma pensão, no transporte dele, que era o jumento, né? A pensão que era o hospital. Então, ele cuidou bem daquele homem ali, né? Mandou cuidar bem dele, tudo que gastasse ali, né? Primeiro ele deu 2 moedas de prata, e o que passasse além daquilo ali, ele pagaria no outro dia, né? Então, isso aí foi o que fez a vontade de Deus, foi o que foi o próximo daquele homem, né? Isso é uma pergunta que um mestre da lei fez a Jesus, né? O que era que ele faria para entrar no reino de Deus? O que era preciso fazer para ele ser salvo, né? E Jesus procurou se ele conhecia os mandamentos. E ele disse, né, que era amar a Deus e o próximo, né? Aí ele, para pôr Jesus à prova, ele vai e pergunta: quem é o meu próximo, né? Para pôr Jesus em dificuldade. Aí Jesus contou essa parábola, né? Aí Jesus perguntou a ele: e na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem? Aí o mestre da lei foi e disse: foi aquele que teve misericórdia com ele, né? Que serviu ele, né? Aí Jesus foi e disse: vai e faz a mesma coisa que fez o bom samaritano, né? Ou seja, isso é com nós hoje. Ser irmão de Jesus, ser a mãe de Jesus, ou seja, fazer parte dessa família de Jesus, é fazer assim a caridade, cuidar das pessoas que precisam da nossa ajuda, né? E que a gente possa fazer algo por elas, né?
como no caso, essa pessoa que estava caída, né? E no caso aqui, os discípulos, né, que Jesus já havia chamado os 12, e os 12 já havia deixado tudo para trás e andavam com ele, né, pregando, curando, fazendo os milagres, o trabalho desta missão, né? Então Jesus não estava desconsiderando Maria. Maria era a mãe dele, né? Ali tinha os irmãos, né? Os parentes próximos dele, né? Também que eram irmãos. Ele não estava desconsiderando. Maria é aquela que foi a primeira que abraçou esta causa, que acolheu, né? Aceitando ali que gerasse Jesus no seu ventre, né? Então foi a primeira. Não é que Jesus está desconsiderando ela faz parte também, mas para fazer parte dessa família é preciso fazer a vontade de Deus. Ele quer incluir nós também dentro desta família, né? Ser irmão, ser mãe, ou seja, fazer parte dessa família, assim, espiritualmente falando, né? Qualquer um de nós podemos, fazendo a vontade de Deus, como fez aquele bom samaritano, né? Então é isso que ele quer dizer, porque tem muitas pessoas de outras religiões que vai dizer que Maria não vale nada, porque Jesus fez de conta que ela não valia nada aqui, né? Mas ele não estava desconsiderando ela. Ele quer mostrar que para a gente se enquadrar dentro dessa família, né? Tem que fazer a vontade de Deus. Para ser discípulo de Jesus, ser filho de Deus, né? Ser seu irmão, sua mãe, seus parentes, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então ele quer enquadrar nós também, como foi aquele bom samaritano. E todo mundo sabe o que é fazer a vontade de Deus, né? É fazer a caridade a quem precisa, porque sempre nós podemos fazer algo, né? Nós que somos sal e luz do mundo, sempre a gente pode fazer algo. Então, isso é fazer justiça, socorrer as pessoas que precisam da nossa ajuda. Quando a gente pode fazer algo, né, às vezes a gente faz até o que não pode, né, para socorrer pessoas por aí. Então é isso aí que Jesus ensina. Já que na sua passagem por a terra, ele viveu assim, ensinando como era abraçar esta causa, esta missão, né? Já que ele dizia que o reino de Deus estava próximo, né? Ele está próximo, é Deus que está próximo. Então é servindo, vivendo para servir o outro, que a gente está incluso, né? Incluído nesta família de Jesus. Não é que ele está tirando Maria e os parentes, jogando para fora. Esses aí já fazem parte, né? Já que Jesus nasceu de Maria, então ele não estava tirando ela fora da sua família, né? Ele quer enquadrar nós dentro dessa família também, que é fazendo a vontade de Deus, cumprindo com os mandamentos, como fez o bom samaritano, né? E no meio da semana os evangelhos vai mostrando como é que a gente cumpre, assim, que a gente se enquadra dentro desta família, sendo irmão, sendo sua mãe, sendo qualquer parente dele. Isso é na vida espiritual, né? Não é de sangue, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.